a presença de Cristo pelo poder de Sua Palavra e do Espírito Santo. Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós, Romanos 8,34, está presente de múltiplas maneiras em sua igreja. Em sua palavra, na oração de sua igreja, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, Mateus 18:20, nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomásia, porque é substancial e porque por ela, Cristo, Deus e homem, se torna inteiramente presente. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmaram com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. São João Crisóstomo, por exemplo, declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão eucarística: devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. A eficácia da consagração é maior do que a da natureza, porque, por efeito da consagração, a própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pôde criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe? Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-la. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar, por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denominou com acerto e exatidão transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. O culto da Eucaristia, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outros gestos, dobrando os joelhos ou nos inclinando profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora de sua celebração, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, as apresentando para a solene veneração dos fiéis cristãos, as levando em procissão para a alegria da comunidade cristã.
A santa reserva, o tabernáculo, era inicialmente destinada a guardar dignamente a Eucaristia, para que pudesse ser levada fora da missa aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas. Por isso, o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. É oportuno que Cristo tenha querido ficar presente à sua Igreja desta maneira singular. Visto que estava para deixar os seus em sua forma visível, Cristo quis nos dar sua presença sacramental. Porque ia se oferecer na cruz para nos salvar, queria que tivéssemos o memorial do amor com o qual nos amou até o fim, conforme João 13, versículo 1, até o dom de sua vida. Com efeito, em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós como aquele que nos amou e que se entregou por nós. Ele o faz sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. A Igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regatemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação plena de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que a nossa adoração nunca cesse. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só pela fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, capítulo 22, versículo 19, isto é, o meu corpo que é dado por vós, São Cirilo declara: não pergunte se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Com devoção te adoro, latente divindade, que sob essas figuras te escondes na verdade. Meu coração de pleno, sujeito a ti obedece, pois que em ti contemplando, todo ele desfalece. A vista, o tato, o gosto, certo jamais te alcança. Pela audição somente, te creem com segurança. Crie em tudo o que disse, de Deus Filho o Cordeiro, nada é mais da verdade que tal voz verdadeiro.